Olá, colegas, tudo bem com vocês? Vamos lá, prontos para uma outra conversa? Então, o assunto dessa live de hoje é Portugal, né? Vamos ouvir a experiência da doutora Sara Cavalcante de Barros. Ela vai contar para a gente como é que foi a experiência dela de conseguir se registrar em Portugal, especificamente pela CESPO, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Então, quem está no Brasil, boa tarde. Aqui do lado de cá, boa noite já. E é isso, só aguardando a doutora Sara para a gente ter uma boa conversa aqui. Olha, preparem as perguntas, que a gente vai dar atenção também, na medida do possível, né? Quando for possível, a gente dá uma paradinha para responder as perguntas, tá bom? Então, todo mundo que tiver dúvida em relação a essa rota Portugal, através da CESPO, a doutora Sara vai falar pra gente. Olha, lá está ela, vou mandar o convite. Olá, Sara! Tudo bem? Oi, tudo. Ai, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa coisa aqui. Tá muito clara. Ai, eu já nem me preocupo mais com esse negócio de iluminação também, que tem live que eu saio mais escura, outra mais clara. O importante é o conteúdo, é o que a gente vai conversar, Sara. Fica tranquila. Não se estresse com isso, Imagina. não. Ô, meu amor, boa noite pra ti, né, aí na França. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem Tudo. contigo? Maravilha. Vamos aqui dar uma boa tarde, pessoal do Brasil. Boa tarde, E mundo, né? Que lá é quatro. pronto, enquanto você vai ajeitando aí, enquadrando direitinho como você quer, eu vou te apresentar aqui para o pessoal, tá? Gente, essa é a doutora Sara Cavalcante de Barros. Ela é uma dentista brasileira que fez a sua graduação em Londrina, na Unopar, e ela é médica dentista pela CESPO, em Portugal. Então, hoje a nossa conversa é justamente sobre a experiência que ela passou para conseguir o registro em Portugal, né? E posteriormente a gente quer ouvir também a história da França, porque ela está na França, ela vai fazer por esse processo já e vai dar tudo certo, fé em Deus, né, Sara? Bem, É isso aí, estamos na torcida aqui. Mas vamos lá começar a nossa conversa? Com a vamos. perguntinha clássica de sempre. Como foi que tudo começou? Como foi que a doutora Sara Cavalcante de Barros, com seu CRO lá brasileiro, né, apta a trabalhar como dentista no Brasil, resolveu se aventurar, né, aqui do outro lado do oceano para poder tentar se registrar, né, como dentista aqui. Como é que tudo começou? Fala aí pra gente, por favor. É, pois é, Michele, minha mãe mora fora do Brasil, né? Já vai fazer 15 anos. E ela e meu irmão já moravam fora e só tava eu lá no Brasil e o resto da minha família, né? Então, eu me formei lá em Londrina, em 2016. Trabalhei um tempo e foi por acaso, assim, entre aspas. A minha mãe disse: Ah, por que que você não tenta validar o seu diploma na Europa para você morar lá e trabalhar tudo? Ela sempre teve muita vontade que eu viesse morar fora, né, junto com ela. Mas eu nunca quis. Então, quando teve essa possibilidade de eu conseguir validar o meu diploma e poder atuar na minha área fora, aí acendeu uma luz. Eu falei, bom, vamos tentar, né, para ver se vai dar certo. E por acaso ela foi num dentista aqui na França, é, e ele perguntou para ela, falou para ele que eu era dentista, que tinha uma filha dentista, mas que estava no Brasil e tudo. Aí ele disse: "Ah, mas por que que ela não vem trabalhar para cá?" E ele que passou assim o caminho das pedras, né? Meio por cima, porque já fazia muito tempo que ele tinha feito o processo. Ele era um dentista de São Paulo e fez o mesmo processo que eu. Então ele deu essa ideia para ela. E aí, em 2017, ela foi para o Brasil, no meio do ano, e falou para mim: Olha, eu conheci um dentista, tem essa possibilidade, por que que você não tenta, né? Vamos ver se vai dar certo.
Então, para mim, o caminho mais fácil seria Portugal, principalmente por conta da língua também. E aí comecei a pesquisar, ela me passou tudo que ele tinha de anotação, né, que tinha passado para ela e tudo. E em 2017 eu mandei um e-mail para a CESPO, perguntando sobre o processo, né, como funcionava, o que que tinha que ser feito. Mais ou menos em setembro, eu acho, que eu mandei, setembro ou outubro de 2017, perguntando como era o início de tudo, né, do Uhum. processo em Portugal. E aí eles me responderam, é, respondendo lá o meu e-mail, falando tudo que eu precisava fazer, com as questões de documentação e tudo. E foi aí que eu comecei a providenciar tudo. E lá eu tive a ajuda de uma pessoa que foi responsável pelo meu processo, que ele foi assim um anjo, que eu não consegui conhecer ele, mas foi uma pessoa assim maravilhosa que eu tenho certeza que, né, não foi por acaso que foi ele que me ajudou. E eu consegui ingressar na CESPO. Então, tudo começou em 2017. E, e aí, depois que eles me deram esse feedback de documentação, eu comecei a ir atrás. Foi um longo processo, muitos documentos pedidos. E aí eu tive resposta em 2018, mais ou menos em abril, maio, mais ou menos isso. Um ano depois, né, que você deu a entrada, foi que você foi ter a resposta. Não, foi menos. Eu Menos dei alguns meses. entrada final de 2017 e aí o Ah, processo seletivo foi logo no começo de 2018, mais ou menos. você lembra mais ou menos em que mês foi o processo seletivo para ti em 2018? Começou, não, agora começou, eu acho que fevereiro, março. E aí o resultado final foi em maio, exatamente em maio que eu tive a resposta, o e-mail com a colocação dos classificados, né? Foi Hum, mais ou menos por aí que eu me lembro. certo. E esse processo que você está falando, que você começou no final de 2017, né, e recebeu a resposta final em maio de 2018, foi um processo só envolvendo documentação. Só documentação. Na minha época foi super tranquilo, porque eles me pediram todos os documentos escaneados, eu não tive que mandar nada pelo correio. Então, para mim foi ótimo, mas agora já não é assim mais. Mas na minha época foi tudo escaneado. Eu tive que fazer fotocópia autenticada de AIA para ter validade fora do Brasil, todos os documentos, as ementas da faculdade, meu diploma, diploma do ensino médio, tudo. Tudo teve que passar pelo cartório e fazer essa autenticação de AIA, que é o famoso. Tudo tem que Sim. ser pelo AIA. E E naquela assim, época eu você nem sabia, né? Nem sabia. entendo. E você lembra mais ou menos por alto que o doutor Alisson está perguntando o valor que você gastou para preparar essa documentação, para fazer todo o Olha, aperfeiçoamento? no Brasil eu gastei em média uns R$ 600 Ok. para Inclui fazer tudo. no cartório. Porque Hum, no cartório tem duas opções, ou você faz fotocópia autenticada ou você faz o apostilamento do seu documento original. sim. Como existia a possibilidade de ter que enviar pelo correio, eu falei, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas fazer a cópia, porque caso aconteça alguma coisa, eu tenho o original comigo e eu posso fazer esse processo de novo, né? Sim. Fica assim, pouca diferença mais caro, mas compensa pelo fato de extraviar o documento ou coisa assim, né? Mas Sim. aí, por fim, eu não tive que trazer os meus originais, mesmo ingressando na faculdade. Então, ficou tudo no Brasil, ainda bem, né? Sim. E a faculdade ficou só com as cópias escaneadas mesmo. Mas em torno de R$ 630, mais ou menos, eu gastei na época, para Ok. autenticar tudo. Muito bem. Bom, e vamos lá entender. O doutor Alisson também está perguntando sobre o valor da revalidação, da mensalidade. Sim, agora, atualmente, eu tenho algumas informações, porque o meu processo foi em 2018, né? Atualmente, o valor da propina não mudou.
a faculdade continua 584 euros. Eu até fiz algumas anotações aqui para Oh, conseguir beleza, falar. vamos colocar tudo lá no vídeo do canal, hein? Vamos Sim, fazer um upload e guardar tudinho pro pessoal lá tirar dúvida. Obrigada. sim. A CESPO agora está fazendo de uma forma diferente, porque eles estão propondo que o aluno faça 2 anos de curso, não só um. Então fica um pouco mais pesado, porque a mensalidade, né, que é a propina, é de 584 euros mensais. Além disso, agora eles estão cobrando para fazer a avaliação de toda a sua documentação. Então, eles cobram 150 euros para isso, que na minha época não tinha, eu não tive que pagar, ainda era gratuito. Sim, Então, 150 euros para fazer essa análise, né, de toda a documentação. sim, E o que mais que eles cobram? E na documentação, o aluno já tem que enviar também um papel comprovando que o seu diploma é válido através do NARIC, chama NARIC o site. Eu não sei se você conhece, mas deve conhecer. sim, Você tem que enviar lá e junto com a sua documentação, que é as ementas da faculdade, o diploma e tudo mais, já tem que ir também esse NARIC, que na minha época eles que se ocuparam. Eu não tive que fazer isso, mas agora eles pedem. beleza. E aí é isso. E 300 euros de matrícula que Hum, você tem que pagar, né? Se o seu processo for aprovado e você entrar na faculdade, né? entendi. E assim, uma perguntinha sobre esse processo seletivo. Alguém até perguntou também sobre como é que funciona as creditações. Sim, as acreditações. Depois que você, por exemplo, no meu caso, eu Hum, enviei a documentação, fui classificada e entrei na faculdade. Aí, no primeiro dia de aula, você vai para resolver só coisa burocrática na secretaria. O meu diploma, as minhas ementas, né, a minha faculdade, como era uma faculdade recente, eu creditei muita matéria. E aí, cada crédito tem um valor. Eu não vou lembrar exatamente o valor de cada crédito, mas o meu caso, por exemplo, eu paguei 1.020 euros para acreditar as matérias que eu já havia feito no Brasil. entendi. É mais ou menos nessa faixa. Depende das ementas de cada faculdade, né? Sim, Mas é mais ou menos isso. Acho que menos impossível. impossível. É, Pois. E são aí, muitas questões, né? sim, entendi. E aí vamos supor, uma pessoa que tem uma especialização, um mestrado, doutorado, vale a pena inserir nessa avaliação para eles fazerem, para eles terem a noção que, enfim, ou tu acha que não faz a menor diferença? Não, nesse primeiro momento, não. Hum, Nesse primeiro momento, não. Porque eles avaliam a sua graduação mesmo, sabe? As sim, ementas que tem na graduação. Então, nesse primeiro momento, acredito que não seja válido. Eu não fiz nenhuma especialização, eu fui só com a minha graduação mesmo, mas tinha alguns colegas meus que já eram mais experientes, tinham a pós-graduação, mas não deu assim tanta diferença, não, tá? ok. E também são várias etapas, né? Você manda a documentação, depois disso eles te dão uma resposta se você vai para a segunda fase, e na segunda fase você tem uma prova para fazer na faculdade, que é Sim, sobre biologia e mais alguma matéria, que eu não tive que fazer porque eu ainda tinha a nota do Enem, então eu mandei o meu certificado, a minha nota do Enem que eu tinha feito em 2013 e foi válido para me abonar da prova. Então, eu não tive que ir para Portugal fazer a prova, mas teve colegas que tiveram que fazer. Então, poxa, são que 3 etapas. bacana que você, né, É, conseguiu, né, pular esse obstáculo aí, né, sim. sem mais problemas. E você se lembra quantos créditos você conseguiu descontar? A doutora Tatiana está perguntando aqui. Nossa, a quantidade agora eu não vou saber te Não, dizer exatamente, mas eu posso ver no meu histórico e depois te falar para você escrever lá. Não sei se. tá Mas joia. foi bastante, porque foi 1.000 e poucos euros, é muito. Eu ia até te perguntar, você fez a sua graduação em 5 anos?
A minha foi em 4 anos integral, Certo. período E você integral. lembra mais ou menos o número de horas aula que você fez? Da faculdade, não vou lembrar. Não Ah, vou lembrar. Alguém tudo bem. perguntou sobre a nota do Enem. A minha nota foi 475, eu acho. Eu acho. Pronto. É isso aí. A Tatiana falou que hoje também aceitam que você entregue uma declaração da sua nota do vestibular da prova de biologia. Olha aí, porque Ah, eu não tive Enem, né? Eu fiz vestibular. Quer dizer, se sim, fosse na minha situação, eu procurasse ver a minha nota do vestibular, valia também. Boa informação, obrigada aí por acrescentar. É o sim. pessoal da velha guarda, tipo eu, o pessoal, né? É, porque tem muita Mais gente que não velhinho. tem a nota do Enem. Na época não tinha, né? Na É verdade, verdade. na minha turma toda de 20 brasileiros, foi eu e mais uma amiga, só que a gente era as mais novas da turma que tinha a nota do Enem, mas fora nós duas, mais ninguém. Todo mundo teve que fazer a prova. Puxa vida, mas bom, que bom que você pulou esse obstáculo aí. Mas vamos lá, É. então. Então, é aquela coisa, pelo que eu percebo, me corrija se eu estiver errada, você tem que se organizar muito bem, ver cada etapa, fazer um planejamento, ver toda a documentação que precisa, quanto vai gastar em cada parte, cada fase, Sim. né? E saber que cada ano, que Portugal, o pessoal já, muita gente já sabe aqui. Portugal é sempre uma novidade. Todo ano a coisa muda de figura, né? Assim, Sara, Sim, exatamente. né? Todo ano tá Aí, mudando. De quando eu fiz até agora já mudou muita coisa. Essas questões de cobrar para olhar o documento, é, aumentar o número de anos, né, para você conseguir fazer a acreditação da sua faculdade. Muita coisa muda, então sempre você tem que perguntar. Lá no site da CESPO tem um e-mail, sempre embaixo tem um e-mail que você pode mandar perguntando. Normalmente, o meu caso, como eu acho que é da maioria que vem do Brasil mesmo para Portugal, a gente se enquadra nos alunos internacionais, que chama, né? Que é de nacionalidade brasileira, que vai fazer a validação do diploma. Então, tem lá uma área só para processo internacional, que tem várias informações, mas mesmo assim tem um e-mail que eles respondem rápido até. E o português é um pouco difícil, mas no fim dá tudo certo. Você é pergunta para português, mas é um e ele português responde. especial, né? É Sim. bem diferente. E na minha época mesmo, por exemplo, eu não sabia desse valor de creditação, sabe? Eles falam muito de creditação, 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 mas a gente não tem nem ideia que vai ser tudo isso. Então, chegando lá, 1.000 euros. A Nossa. CESPO, pelo menos, eles têm a possibilidade de parcelamento. Se você Uhum. conversar na secretaria, existe essa possibilidade. Porque, querendo ou não, fica pesado, né? Você pagar 1.000 euros mais a mensalidade e mais o custo de vida lá, que não é barato. Então, existe sim, é só você conversar e explicar a situação que você quer parcelar. E eles parcelam pelo menos na minha época, eles parcelavam até o fim do curso. Então, Olha, era que tranquilo. bacana, informação boa. Inclusive, a Sim, doutora Tatiana está também acrescentando aqui que hoje eles estão com 19 vagas para alunos internacionais, isso. né? Essa é a vantagem, uma das vantagens de ser aluno internacional. O número de vagas é maior, então a possibilidade de você conseguir entrar acaba sendo maior também. Ah, É, maravilha. Porque se eu isso. tiver um passaporte europeu e for tentar o processo, vai ser um menor número de vagas. Isso, você se enquadra em outro lugar que não é o aluno internacional. Então, se você for europeia ou casada com um europeu, tem passaporte vermelho ou alguma nacionalidade, você já não se enquadra no aluno internacional. Na CESP, eu vi algumas pessoas perguntando, não aqui, mas em outras páginas, a CESP não altera o valor para aluno europeu ou não europeu, porque é uma faculdade particular. Sim. Em algumas faculdades que não são particulares, acontece essa alteração de valor, mas na CESP era a mesma coisa. Eu conhecia gente que era português, que eu acabei fazendo amizade depois, e eles pagavam o mesmo valor que a Mesmo gente, valor. então não Bacana, altera. né? Que não tem essa diferença. E, Sim. sim. Ok, muito bem. Então, vamos lá. E aí, o processo foi. No final das contas, você fez todo o processo, não precisou fazer nenhuma prova?
Eu entendi bem? Não, não precisei ir até lá, não precisei gastar com isso, ainda bem. E o seu Mas registro saiu exatamente quando? o meu, eu consegui me registrar em fevereiro de 2019 só. Só em Por que fevereiro. demorou esse tempo? Por Papelado? conta da minha documentação, da minha residência, eu tive troca de cartão e tive que fazer o pedido do cartão cidadão de direito de igualdade, que eu também vou explicar um pouquinho na live. Maravilha. Mas a minha dica primeira coisa, envia e-mail para a faculdade para eles te passarem toda a documentação que você tem que fazer. E depois de todo o processo dar certo, deu tudo ok, aí tem a segunda parte que é do visto, que é uma coisa muito importante que eu tive alguns problemas. E então tem que ficar esperto com isso. Na questão do pedido de visto, tempo, eu acabei vindo para Portugal com o visto errado e isso me prejudicou um pouco, então eu fiquei um ano sem alguns direitos que eu poderia ter. Ah, Então desculpa, a qual foi o dica, visto que você pegou errado? eu vim com visto de estada temporária. Hum. Isso me limita em várias coisas. Então, a minha dica é essa: fique esperto com o visto, porque vai fazer muita diferença para você depois, quando você já estiver em Portugal. E, Qual seria e o visto que seria o ideal, assim, então? lá tem a opção do visto de estudante mesmo, que você vai pedir no consulado português e vai vir só por 30 dias. No seu passaporte. Uma Sim. vez que você chega em Portugal, você tem que se apresentar no CEF, até 3 dias depois que você chegou. Isso eu também não sabia. Ninguém me falou. Então, quando você chega em Portugal, você tem que avisar que você está lá, né, no território português. E você tem até 3 dias úteis depois da sua chegada. Depois disso, você vai marcar um agendamento para você estender o seu visto. Porque o seu visto de estudante, na verdade, é válido por um ano. Mas quando eles te dão no Brasil, eles te dão um prazo de 30 dias. E aí, chegando lá, você tem que fazer um agendamento e trocar. Isso também é importante, que eles também não explicam. Olha isso. Sara, É, nem sei como te agradecer, porque essas coisinhas sim, não tem, gente. Não adianta, não tem no Google, ninguém explica nada. não. Só alguém que passou e para compartilhar. A gentileza de compartilhar aqui para contar isso pra gente. Obrigada. Lá no consulado português, no agendamento, você vai ter que levar vários documentos. E um deles é a declaração da faculdade, que você passou, que você tá ok na faculdade, e lá tem o número de meses do seu curso. E isso é importante, porque no meu foi errado e eu não sabia, então por isso que meu visto também veio errado. Então é importante a pessoa ler bem, ver se está tudo certo. No consulado também precisa de uma carta convite de alguém que é português para você conseguir fazer o visto. Então, tem vários documentos importantes que a gente tem que ficar ligado na data, assim, para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Entendi. Alguém perguntou aqui, o Marcos, sobre o visto de atividade altamente requisitada concedida a médicos e médicos dentistas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não conheço. Não conheço. Não sei dizer. Pronto, é que ela foi mesmo através do visto de estudante, né? Que, Sim, como ela explicou anteriormente, ela pegou o visto errado, um visto temporário, que depois ela conseguiu corrigir a tempo, né? E aí a coisa começou a andar corretamente, não é isso? sim, é. Depois de alguns meses eu consegui finalmente fazer o pedido certo. E só consegui também porque dentro do CEF tem um. Eu não sei a palavra certa, mas tem alguns advogados que ficam disponíveis para os imigrantes. E aí eu consegui através disso. Eu marquei um horário e falei com a pessoa lá dentro, e ela me disse que eu tinha o direito de mudar, que eu não precisava esperar vencer o meu visto para eu fazer um novo pedido. Mas isso foi na quinta ou sexta vez que eu já tinha ido no CEF tentar mudar. Eu descobri que tinha essas pessoas que ajudavam os imigrantes e aí eu consegui fazer a mudança do meu visto. E aí a Tatiana pergunta: eles exigiram a apresentação desse visto antes de você se matricular? Não, não, eles não pedem. Porque o visto está ligado à faculdade, né? Então,
Na matrícula, sim. Se você tiver Ah, que já tá em Portugal, fazer a sua matrícula, levar toda a sua documentação, tem que estar com o visto ok. uhum, Sem o exatamente. visto, você tem que voltar para o Brasil, tirar o visto e voltar. É Ou assim. aí não é, tem que ter cuidado, fazer as coisas direitinho, né, gente? Sim. E assim, alguém perguntou se é possível conciliar trabalho e estudo. Você tentou buscar alguma coisa para ficar fazendo? Olha, na minha época, a faculdade ainda facilitava, porque eram duas turmas. Então, uma turma estudava segunda e terça, e quarta à noite, às vezes, e a outra ficou quinta e sexta. Então, tinha pessoas na minha sala que trabalhavam, mas era um pouco difícil por conta dos horários, sabe? Não era muito fácil encontrar um trabalho que te aceitava segunda, terça e quarta, e quinta e sexta você tinha que estudar, e era o dia todo. Complicado. Mas tinha gente sim que precisava trabalhar e dava um jeito. Aí você tem que entrar com o estatuto de trabalho, né, de estudante trabalhador, que aí você tem algumas vantagens que a faculdade. Ah, você tem algumas regalias, assim, questão de prova, fazer teste. Às vezes o teste é num dia que você trabalha, então você pode marcar outro dia. Tem sempre que avisar na faculdade se você estiver trabalhando e estudando. E se você tiver um visto de estudante e começar a trabalhar, você também tem que notificar o CEF. Importante, muito importante. É, Alguém perguntou aí sobre as avaliações, as aulas práticas, como é que foi assim no período que você cursou? sim. No meu caso, eu peguei 3 matérias teóricas e a parte clínica eram, acho que 2 clínicas, se eu não me engano. Então, eu peguei biofísica, especialidades médicas e propedêutica, porque eu tinha feito propedêutica na faculdade, mas acredito eu que a carga horária era um pouco menor, então eles me colocaram de novo. Então, eu tinha aula quarta noite, quinta e sexta. Eu fazia clínica, atendia na clínica da faculdade, sexta noite, atendia num hospital, de manhã, e, e era isso, no hospital e na clínica. Eram 2 clínicas diferentes que a gente atendia. Legal. E como é que foi essa experiência assim, de atender um paciente em Portugal, né? Eu sei que o idioma não é uma barreira, mas ao mesmo tempo, né, existe aquelas palavras que, né, que a gente Sim, desconhece lá no Brasil. Como é que foi? assim, o atendimento em si era tranquilo. Graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma experiência ruim com algum paciente, com essa questão da língua e tudo. Pelo contrário, a gente estudando lá tinha bastante procura, assim, pelos brasileiros, entre aspas. Todos os pacientes que eram atendidos por nós, assim, eles voltavam na clínica perguntando: ah, mas pode ser um dia que um brasileiro está atendendo? É Então, a gente mesmo? teve, com Olha os que pacientes, bacana. sim. Com os pacientes, eu nunca tive problema, nem que eu saiba, nem os meus amigos. Mas existe sim um pouco de um receio, assim, dos alunos portugueses mesmo com a gente. Entendi. Aquela coisa, tá vindo mais para ocupar meu espaço, ou assim, na clínica, os pacientes lá tinham que pagar para ser atendidos. Então, tem uma diferença entre o Brasil, né, e Portugal, porque na minha faculdade, por exemplo, chovia paciente, mas era gratuito, né? E em Sim, Portugal, não. Então, eu senti um pouco menos de prática, assim, na clínica em si da faculdade. Mas no hospital, por exemplo, era atendimento, bastante atendimento, mas era mais limitado. A gente não podia fazer assim muitas coisas, grandes coisas, não. Era mais o básico. Eu sou geral, respondendo o doutor. Eu sou geral, não fiz nenhuma especialidade ainda e não estou trabalhando em Portugal nesse momento. E aí e era isso, com os pacientes foi super tranquilo. maravilha, maravilha, estou impressionada. A Tatiana também perguntou como é que era a questão de deslocamento, de ir para do dia que você tinha uma disciplina ou clínica. Ó, é tudo no mesmo prédio, curso, ou você tinha que se deslocar, precisava de Não, carro? eu É. optei por morar na cidade da faculdade, é Gandra, chama Gandra. É uma cidade bem pequenininha que é movida pela faculdade mesmo, não tem quase nada. E as aulas teóricas eram lá e a clínica à noite também.
Mas quando tinha que se deslocar para o hospital, por exemplo, era tudo por nossa conta. E aí dependia de onde cada um caía, porque a turma era dividida por dupla, né? A gente trabalhava lá, chama binômio. Então, cada Binômio. dupla trabalhava num horário e num hospital diferente. E Hum. aí dependia, mas o deslocamento era por conta mesmo. A gente tinha que ir atender. E essa clínica era geral, tipo, você tinha que fazer tudo, canal, tudo, Essa tudo, tudo, clínica era geral. Era geral. prótese, todas as Sim, especialidades. Você tinha que sim, exercer ali naquela clínica todas as especialidades. sim. Teoricamente, sim, mas a quantidade de pacientes eram bem poucas, então, como lá tem cursos de especialização, acabava assim, se o paciente tinha que fazer uma prótese ou alguma coisa do tipo, a gente encaminhava ele para para especialização, para os alunos terem pacientes, sabe? Era mais Pacientes. ou menos isso que acontecia. Ah, bacana, super Mas era interessante. geral, era restauração, limpeza, abertura de canal. Tinha algumas colegas que já eram especialistas, então elas faziam canal com motor, cirurgia, mas era geral, geral. Legal. E assim, em termos de exames, né? Como é que foi assim? Foi muito. Você sentiu muita dificuldade na questão das avaliações que você precisou fazer? Como é que foi? Era. Michele, não muito. Não eram provas assim horríveis. Não, não era. O que eu percebi é que assim é muito conteúdo teórico. Muito, muito, muito mesmo. É diferente a didática, assim, da minha faculdade do Brasil com a faculdade de Portugal, porque você acaba comparando, é inevitável, né? Você está fazendo duas faculdades diferentes. Verdade. E era muita teoria, muita, muita mesmo. Mas as provas em si não eram assim tão difíceis. Uma matéria que todo mundo que for fazer acesso vai pegar é biofísica. E eu sempre fui assim muito ruim em física, matemática, tudo que é exatas. Então eu tive muita dificuldade nessa matéria específica. Mas assim, com muito estudo, né? Eu só estava lá para isso, eu não precisei trabalhar porque eu tinha minha mãe que me ajudava financeiramente. Mas então eu me dediquei à faculdade mesmo. Mas as matérias em si não eram assim difíceis, não. Era tranquilo. Dava para passar, sabe? A gente fala que a gente só queria 10 para passar. Não ficava querendo muita média, não, porque assim, era só Mesmo, passar. mesmo com essa diferença do idioma, assim, do português, dava para fazer as provas de boas. Ou tinha que se preparar para poder escrever do jeito Dava, não, dava português. para Não. fazer. Algumas palavras ou outras é diferente. O professor dando aula também era diferente, mas a gente levava mais na brincadeira, assim, falava, professor, fala um pouco mais devagar que tá muito rápido, não dá para entender. Porque Que eles falam legal. muito rápido, né? Então é Sim, normal, assim, para eles, mas é pra gente verdade. não. Mas aí ele também já acostumava com a gente, dava risada. A gente tentava levar assim na harmonia, né? Porque Ai, que já é legal. difícil de você estar lá, já é outro país, uma faculdade, ou Sim. outra faculdade, você vira estudante de novo. Então, eles também entendiam o nosso lado, porque assim, a gente caía lá de paraquedas e tinha que se adaptar a eles, né? Então, A Tatiana diz aqui que parece que enrolam a língua. Olha, gente, eu sou casada com português, então eu sou já você já PhD em matemática. Eu sei como no é difícil. final da No faculdade, começo a você gente não entende muito, não, né? Vamos falar sério, né? Assim, tem coisas que a gente não entende, que a gente para, meu Deus, o que que tá querendo dizer? Eles têm um jeito de falar bem especial. É verdade. Mas a gente, depois que acostuma, né? O ouvido acostuma, no instante fica é, natural, né? É conforme só você questão vai de morando lá e só ouvir isso todo dia, você acaba se adaptando. No fim do curso, você já tá quase uma portuguesa. quase uma portuguesa, é isso aí. Olha aqui, olha. Alguém perguntou aqui sobre, eu não sei se você vai saber essa parte. Uma pessoa que já é especialista no Brasil, né? Tem da especialidade. Se ela tem que cursar de novo a especialização, tu sabe alguma coisa Não, sobre a que eu saiba, especialidade? não. Que eu saiba, não. Eu tenho alguns amigos que já têm especialidade.
Até ela terminou agora e foi procurar emprego e tudo, e a pessoa pediu os certificados do Brasil mesmo. Porque ela é especialista em império, em implante, então ela enviou os documentos do Brasil e é tranquilo, né? Eu acho que uma vez que você faz a especialização, não tem que fazer outra de novo. Eu acho que não. Não Pessoal que é exigem isso, pelo especialista. menos. Entendo. Ah, bacana. Então é isso. O pessoal que é especialista no Brasil pretende fazer esse processo, gente, para conseguir o registro em Portugal. É isso que a Sara está falando, da experiência que ela viu, né, da colega. Que ela Sim, conseguiu atuar na especialidade sem necessariamente ter que validar a especialidade. Mas eu acredito isso. também que deve ser aquela história, né? Que a gente também não vai dizer eu sou especialista, né? A gente não pode divulgar que é especialista. Porém, você Isso. pode trabalhar como especialista e, consequentemente, ganhar como especialista também, né? Sim, exatamente. Você pode É, fazer o trabalho que você sabe, mas você não pode divulgar aquilo. E depende do lugar que você trabalha também, né? sim. Tem gente que pode exigir, tem outras pessoas que não. Depende muito da clínica também, eu acredito. Uma coisa, eu não sei se eu estou errada, qualquer coisa você me corrige aí, eu percebo que é sempre bom ser generalista, porque tem mais campo para o generalista, não é isso? Mas, obviamente, se você tem um conhecimento extra numa determinada especialidade, você vai certamente poder exercer, Sim, contando que você não vai exatamente divulgar que você é especialista em Portugal. Afinal de contas, como a Tatiana disse aqui, é um outro processo. A pessoa tem que estar apta e ser sim, inscrita na ordem como especialista. Né, para sim. poder divulgar, eu sou especialista em tal e tal. Mas eu acho que o importante é a gente poder trabalhar, né? Tudo que a gente quer, poder fazer aquilo que a É, gente ama, né, Sara? uma vez você estando dentro da clínica, dentro do seu meio ali, já é outra coisa, né? E É ter uma verdade. especialização é um diferencial, claro. Mas você sempre vai ser o geral que vai atender a sua especialidade, dependendo da clínica que você for. Se ele está precisando da sua especialidade, você vai atender aquilo. Mas a procura por geral é grande, assim. Tem também campo para especialista. E aí depende do lugar que você tá, a região e a clínica que você vai trabalhar, né? Sim, sim. Também está falando que as vagas de emprego aqui eles Acho que colocam, eles colocam o tipo de especialidade que eles querem, não sei. Deve ser isso. sim. Acredito que mesmo que você não seja especialista em Portugal, né, tendo conhecimento profundo daquilo ali, nada impede que você aplique para essas vagas, né, de especialista. Eu, pelo menos, Sim, tentaria, né? sim. Mas eu Então, acho que é tranquilo, porque uma vez que você está inscrito na ordem, não sei, você pode dizer que você é brasileira, que fez a equivalência, mas assim, uma vez que você está inscrita, você é um dentista como qualquer outro em Portugal, né? Normalmente a exatamente. pessoa não pede seu diploma da faculdade, nada disso. O número da ordem e a especialidade que você tem, né? Se você tem alguma. Então vamos lá, voltando aqui. Quando você recebeu um certificado da universidade, né? Como médica dentista Sim, é portuguesa. um diploma aqui em Portugal. Hum. Chama mestrado integrado em medicina dentária. Então, é um pouquinho diferente do nosso mestrado do Brasil, né? Então, o meu diploma é de mestrado em medicina dentária. E aí Desculpa, só lá, interromper. Por que que é diferente do Brasil? Vamos lá explicar. O mestrado integrado, gente, que a doutora Sara passou em Portugal, ele faz parte da graduação. Então, todo isso. dentista, todo que lá é médico dentista, ele tem que passar por essa fase, que se chama mestrado integrado. É diferente no Brasil, que mestrado é uma coisa que faz após a graduação. É isso que ela quer colocar, não é isso, Sara? Isso, é. Pronto. É só Então, esse o nome. Até quando eu fui fazer a inscrição, eu fiquei, mas será que é aqui mesmo? Porque mestrado para mim era outra coisa, né, no Brasil. sim, sim. E aí você tem que ir descobrindo essas coisas que tem de diferente, assim. E esse nome propina, esses nomezinhos que a É, gente não está acostumado, né? tem algumas coisas diferentes mesmo. Ah, você já É, pensou que você podia fazer um dicionário pro dá uma brasileiro que está chegando lá de português lusitano odontológico? ia ajudar muita gente, porque é Ia, difícil né? entender tudo.
Mas o certificado é de um mestrado, né? Que é a graduação nossa do Brasil. E lá vem os seus dados, seu nome, no que você se formou e a sua nota, a sua média de nota de curso. Que ela é baseada nas suas provas que você fez, né? Durante a sua equivalência. E a nota da sua defesa de trabalho final, que lá o nosso TCC é trabalho final. E aí Sim. eles fazem a média e vai a sua média lá no seu diploma. Oh, Então, apesar bacana. de você assim só querer o diploma, né, querer terminar logo, é importante a sua nota, porque se você quiser fazer alguma outra coisa em outra faculdade, algum mestrado mesmo, na sua área, eles vão te pedir o seu diploma e eles vão avaliar também a sua nota que está lá. Então, Muito bem isso é lembrado. importante. Eu fiz uma inscrição na Universidade do Porto, por exemplo, para um curso de legista, para fazer um mestrado nessa área, e aí lá eles avaliaram o meu currículo, meu diploma. Então, quanto maior sua nota, mais a probabilidade de você conseguir entrar, né, em algum mestrado que você quer fazer. Beleza, inclusive a Tatiana está acrescentando aqui. A gente pode cursar e ter um título de licenciatura que E- corresponde a um ciclo, que são 3 anos, e o dois ciclo, que são mais 2 anos, que é o mestrado integrado em medicina dentária. Isso, é. É Beleza, por isso que muda o nome, né, isso. de E, mestrado. a- e aí, quando você pegou o seu certificado lá, que é o. É assim, gente, esse certificado é tão assim. É tão importante para um brasileiro conseguir, porque esse Uhum. certificado, porque a doutora Sara conseguiu esse certificado, esse certificado abre as portas para ela. Então, se ela estudar um francês e tiver um nível B2, ou se ela tiver, né, enfim, condições de trabalhar atuando no idioma francês, ela vai conseguir se registrar em diferentes países. Ela pode conseguir na França, em Luxemburgo, na Suíça, tudo com esse diploma. É esse diploma que abre as portas para ela. Pode conseguir na Bélgica, tá? Então, aqui no UK, eles estão aceitando até final do ano que vem. Você só precisa mostrar esse diploma, alguma documentação extra e comprovar o inglês, né? O nível que eles pedem, para que você prove que você tem condições de atender um paciente aqui, né? Irlanda, enfim, toda a Europa. Esse certificado aí dela dá direito a ela ir para onde ela quiser aqui na Europa, né, É, Sara? E aí abre várias portas, né? abre todas as portas, que ela é tratada a partir de agora como uma pessoa que, de fato, tem um diploma europeu. É diferente quando a gente chega aqui com um diploma brasileiro e a gente vai tentar atuar nos diferentes países. Que aí, muitas vezes, tem que fazer provas muito difíceis, processo, que é o que eu estou passando aqui, por exemplo, no UK. Não é fácil, né? Aliás, não é fácil para ninguém. Eu sei que quanto você penou, quanto você sofreu para conseguir chegar onde você chegou. Inclusive, para quem não sabe, a doutora Sara, nesse momento, ela está na França. Inclusive, ela vai tentar o registro lá, né? E vai conseguir. Tenho fé nisso, que a gente ainda vai fazer uma live sobre isso, né? Vamos fazer uma live sobre isso. Mais uma vencedora na França. Com fé aí, que vai dar tudo certo. E é isso. Então, é muito importante esse diploma. Ele abre as portas. Quando você tirou esse certificado, né, do mestrado integrado. Você chegou a se registrar lá na OMD, na Ordem dos Médicos Dentistas, em Sim, Portugal? sim, é. A Pronto. nossa live é justamente por isso, né? Por conta do grupo, do vídeo das meninas, que após você pegar o certificado da faculdade, depois que você apresenta o trabalho, demora mais ou menos umas 2 semanas para eles te entregarem o certificado e a documentação que você precisa da secretaria. Isso também tem um custo. Minha amiga falou que agora ela tirou o dela por esses dias, porque eu já não lembro quanto que eu gastei. Mas ela falou que gastou em torno de, acho que 180 euros, se eu não me engano, para pegar a documentação na secretaria. E depois disso, você tem que ter um visto. Como as meninas disseram lá na outra live, acho que são 3 tipos de visto que te dão permissão para se cadastrar na OMD de Portugal, mas o estudante não entra.
Então, assim, para mim, que só tinha a possibilidade de estudante, eu fiz o pedido de igualdade de direitos, que me dá a possibilidade de ter o cartão cidadão, que é a identidade portuguesa. Onde é que a Então, gente faz esse pedido? isso é exatamente. Depois que você tem a sua residência, eu vou falar do meu caso, né, como estudante. O meu cartão chegou, eu fiz a renovação e tudo. O ideal é, muito bem lembrado, que uma pessoa do grupo também disse, que o bom é você fazer isso logo quando você já está terminando a faculdade, porque uma vez que você tem o cartão, você também já não é mais estudante internacional. Então tem que ficar esperto com as datas. Por exemplo, a faculdade já vai terminar e logo quando eu defender o meu trabalho, eu vou dar entrada na Ordem de Portugal. Aí eu vou lá e faço esse pedido. Ele demora de 1 a 6 meses, pode demorar, mas é relativamente simples. Você vai precisar da cópia da sua residência em curso de validade, né? Ela tem que estar válida. E você tem que fazer um pedido no consulado brasileiro eu até anotei aqui para passar para você. Aqui. A cópia da sua residência, o certificado de nacionalidade, que você é brasileiro. Isso é tirado lá no consulado português. Tem uma taxa, mas eu não lembro mais. Parece que agora está sendo online por conta da pandemia, mas eu não sei, tem que dar uma pesquisada. E tem um requerimento que você tem que preencher também. Você imprime, preenche e manda tudo no envelope, no endereço que tem no CEF. No site do CEF tem lá, você pesquisa cartão cidadão, Estatuto de Igualdade de Direitos. Lá tem tudo que você tem que fazer o passo a passo. E aí são algumas coisas importantes. Quando você sai do Brasil, o ideal é você fazer o pedido do seu PB4, que é para você ter o direito do número da saúde em Portugal, tá? E onde é que Porque a gente faz esse pedido? a Desculpa. faculdade ela não te exige isso, ela te exige só um seguro-saúde, que você tem que ter em Portugal para você fazer o seu visto. E onde é que a gente E eu consegue também isso não no sabia. Brasil? No Brasil, onde Então, é que a gente... na minha região, por exemplo, que eu sou de Londrina, o lugar mais próximo foi Curitiba, que eu tive que fazer esse pedido de PB4. É um papel que comprova que você está inscrita no SUS, né, do Brasil. Então, isso vai te dar o direito de ter um número da saúde em Portugal por conta do acordo que tem entre Brasil e Portugal. Então, isso é importante, porque também ninguém te fala. E sem o PB4, você não consegue esse número da saúde em Portugal. E eles vão te pedir isso para o cartão cidadão. Uhum. Muito bem. A Tatiana está falando aqui também que outro documento que eles estão exigindo é uma declaração de reconhecimento de nível, que demora a sair, custa por volta de 500 euros. E você solicita em uma universidade pública. Você sabe o que é isso? Eu sei. Parece que agora eles estão pedindo isso, mas eu não sei se a CESP está pedindo. Eu não perguntei isso para minha amiga, que o irmão dela que está agora cursando. Mas eles pedem mesmo um reconhecimento de nível que demora e é feito na Universidade do Porto. Tem essa opção. Mas Hum, eu não sei te dizer sobre isso. não tem Só problema. mesmo Só para saber. eles te respondendo no e-mail que você precisa desse reconhecimento, mas eu não sei dizer. Porque na minha época não precisou. Pronto. Então, isso é uma coisa importante. Antes da pessoa sair e vir para Portugal de vez, traz o PB4. Ele tem validade de 1 ou 2 anos, se eu não me engano. E você consegue fazer o seu número da saúde em Portugal. Que para o próximo passo, para fazer o cartão cidadão, eles vão te pedir a sua residência, o seu NIF, que também é o número fiscal que você tem que tirar quando você chega, e o número do utente, que é o número da saúde de Portugal. Eles vão te pedir isso porque tudo isso vai estar no seu cartão. Tá. A Adele está perguntando também mais sobre esse reconhecimento de nível. Você não precisou fazer, Você então você não está muito não, por dentro, né? não Infelizmente. precisei. Mas a Tatiana disse que recentemente ligou para lá, falei com eles por e-mail essa semana, e agora estão exigindo isso, viu?
Entendi. declaração de reconhecimento de nível, que tem esse custo aí de 500 euros. Nossa, sempre as novidades, né, gente? Todo ano, cada vez É, que já sai um mudou. edital, vem uma mudançazinha, e é aquela coisa, tem que estar preparado, preparado em todos os Sim. sentidos, na grana Como também. demora, o ideal é então você pedir primeiro esse reconhecimento de nível e depois partir para a parte burocrática da faculdade, né, que você escolhe. Exato. Porque Inclusive, ela está dizendo que é um ano, que hoje eles emitem online, né? deve ser o PB4 que ela tá falando, eu acho. PB4. Ah, tá certo, tá Sim. certo. Você consegue tirar online e é válido por um ano. Ah, isso eu não sabia, gente. Nunca ouvi falar nesse PB4. Valha-me É, Deus. já com a sua residência de estudante, você Tá. consegue ir lá em qualquer, como seria o nosso posto de saúde, é tipo o posto de saúde, agora fugiu o nome. Você Sim. já consegue, Centro de saúde. Centro de isso é um centro de saúde, você já consegue saúde. esse número com a sua residência de estudante e o seu PB4. Eles já vão te dar uma folha que eles vão te pedir no futuro. Tudo de papel você guarda, porque eles pedem sempre. Boa E dica. com esse cartão cidadão, uma vez que Hum. você pede o Estatuto de Igualdade, você consegue se inscrever na ordem. Opa! É, quando você faz esse pedido, como eu falei, demora de 1 a 6 meses e sai em edital o resultado. Aí eles vão te mandar um e-mail, é muito importante você escrever o e-mail certo, porque quando eles receberem e você conseguir essa igualdade, né, eles vão te mandar lá que tá ok, e a partir disso você imprime a folha e vai fazer esse cartão cidadão. Então, sem esse cartão vinculado ao visto de residência, você não vai conseguir se inscrever na ordem, a não ser que você seja um investidor ou algum cidadão europeu. Como no meu caso eu só tinha essa possibilidade, eu fui por esse caminho. Muito bem. Olha, eu estou impressionada com o seu conhecimento. Assim, Demorou, detalhes. né? Demorou porque você sai de lá, você não sabe nada, nada. Eu, assim, não sabia nem que eu tinha que avisar que eu tinha chegado em Portugal, por exemplo. Então, com o tempo, você vai descobrindo e encontra pessoas que te ajudam. Não são todas, mas existem, né? E eu sempre falo que sair do Brasil é difícil, mas se você tem alguém assim que já vai te ajudando, facilita muito. Facilita Muito como mesmo. você está aqui, um anjinho, né? Ajudando aqui um monte de gente, que eu tenho certeza que você passou muita informação já aqui. Já perguntaram, vai salvar a live? Vou salvar, vou colocar no canal, vou colocar os links importantes, toda a informação importante, porque a Sara Sim. está abrindo aqui um livro aqui pra gente agora, e com coisas que não tem lugar nenhum. E agradeço também a participação da Tatiana, que ajudou aqui a acrescentar alguns Sim. pontos. Ela já disse, ó, prepara para os baldes de água fria que vai levar, né? Por isso que é bom planejar São muito. vários. São vários, mas vale a Maravilha. pena. Vale a pena. Ok. É No, no isso, fim, porque, a olha, gente. pessoas como a Cibele, por exemplo, está dizendo que se forma em julho de 2021, já está começando a pesquisar. Então, essa sua live aqui é muito importante, que vai abrir caminho para muitos colegas, né, que já Sim, estão sim. visando É. fazer o mesmo. E aí é isso, é a dificuldade que a gente sempre tem, porque lá tá bem escrito que a residência de estudante não te dá o direito de inscrever. Mas existe essa possibilidade que você tendo o cartão cidadão, você consegue se inscrever na ordem. A inscrição é bem tranquila, você tem que levar o seu cartão cidadão, duas fotos e o seu diploma ou original ou cópia autenticada, que tem a opção de você já pedir na faculdade também, e um registro criminal. Quando você tem um cartão cidadão de Portugal, você pode pedir o registro criminal como um português. Aí você faz o agendamento, agora tudo é por agendamento, por conta do Sim. corona. Você faz um agendamento por telefone. Eu fiz por telefone, mas acho que tem a opção de fazer pela internet. E é bem tranquilo, custa 5 euros. E lá eles perguntam qual é a finalidade, né, da certidão criminal que você está pedindo. Aí você fala que é para inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas. Eles te entregam, aí você vai lá, leva toda a documentação, paga uma taxa também. Se eu não me engano, é 220 euros na ordem. E aí já tem as reuniões mensais que eles fazem.
Depois chega o número da ordem e você tem que fazer o pedido da sua carteirinha. Se você quiser, se você for ficar em Portugal, se te interessar, né? Aí você faz o pedido, chega em casa Você pediu? e Você tá eu na pedi, eu frente? tenho lá porque eu tô inscrita lá, né? Ainda tô em Sim, Portugal. legal. Vamos ver como vai correr, se eu tenho que voltar ou não. Então, por Ah, vai garantia, dar eu tô tudo inscrita lá, já certo. paguei a uma porcentagem da anuidade deles, que aqui também tem anuidade. Sim. E, e é tranquilo, assim, a inscrição em si é tranquila, mas até você conseguir chegar na inscrição, É um chão, né? turbilhão de coisas, é um turbilhão de coisas. É, que agora é essa história. Agora eles estão pedindo em torno de 2 anos, né? Para quem pretende fazer isso aí, esse processo que você fez. Sim, Que pode, eu ninguém sabe, mas particularmente sim. acho bem caro, bem pesado, É sim. porque as pessoas que vêm do Brasil, por exemplo, o euro tá altíssimo, então quem tem que enviar dinheiro em real para euro é muito pesado. E não é um valor barato, né? Não é, porque você tem que morar lá, tem todo o custo de vida, tem essa coisa do trabalho, que não é todo lugar que você consegue também. É verdade. Então, é um custo muito alto. Então, quem for sair do Brasil tem que pensar bem, fazer a contabilidade, porque não é barato. É verdade, é aquilo. Não é só estudar muito que você, né, passou por provas, apesar É, do processo em si, para você conseguir, né, entrar no mestrado integrado, foi um processo que não exigiu prova, quer dizer, exigiu, mas você conseguiu ser liberada, porque você, né, demonstrou que tinha já no seu currículo do Brasil, mas tudo que você passou, todas as disciplinas, clínica, tudo isso tem que levar em conta, né? A clínica, você precisou comprar material ou tudo eles fornecem? não, não, porque assim, quando a gente ingressa na faculdade, a gente ingressa no último ano. Então, lá são 5 anos, então a gente é aluno do quinto ano. Então, os alunos que começaram a faculdade desde o início, que compram os materiais e os instrumentos e tudo, então a gente não precisou comprar nada. Oh, que Era tudo bom. fornecido pela clínica Tá. e então a gente não tem esse custo com o material, não. Tudo é Maravilha, é fornecido isso. por Mas ele. apesar de tudo, é muito custo, como você falou. E É, você sabe quando é que vai sair o próximo edital para esse ano, por exemplo, 2021? Mais ou menos quando é que costuma da sair? faculdade, eu não sei dizer a data exata, mas se você mandar um e-mail, eles te falam. Primeira coisa que eles vão te perguntar é se você é casado ou tem vínculo com alguém europeu, para saber se você se enquadra mesmo no aluno internacional. E aí, a partir disso, eles já podem até te mandar o calendário de como corre, né? Até quando eles recebem a documentação, quando eles vão te dar a primeira resposta, se você passou do processo para ir fazer a prova e quando começam as aulas. As aulas normalmente começam em setembro, a minha começou dia 10 de setembro e acabou no final de junho. Ok, super. Maravilha. Bom, nossa live está chegando ao final, só temos mais um minutinho, então gostaria de te dar essa oportunidade. Você gostaria de falar deixar alguma mensagem para os colegas, uma mensagem final? Ai, pois é. Então, a minha mensagem é: se você tem vontade de vir, só isso não vai bastar. Você tem que querer muito, porque vão ter dias difíceis. Às vezes você vai pensar em desistir, mas se esse for realmente o seu sonho, vai dar certo. Mas só vai depender de você. Muito bem, ó. Essa é a minha Palmas perseverança para sempre, você. em qualquer Parabéns, lugar do viu? mundo. Isso aí, Sara, parabéns, tá? Muito mais sucesso, que todos os caminhos se abram para você também na França, que como eu já falei, Obrigada. gente, a Sara é uma dentista brasileira, é uma médica dentista lá em Portugal, porém ela está morando na França atualmente e vai continuar fazendo sucesso, tenho certeza que você vai Vai conseguir dar tudo aí certo. Em algum também. lugar vai dar certo, né? O Vai melhor dar. lugar é onde Deus quer. Então, tô aqui esperando. Amém. Meu amor, beijo grande, muito obrigada de Beijo, obrigada, tá, coração, Michelle? tá? Espero Muita ajudar todo mundo gentileza. que precisa de Ah. informação.
E se alguém precisar também, pode falar comigo no direct que eu respondo. Obrigadão, Sara. Olha, tudo de bom para ti. Pessoal, obrigada por participar. Vou salvar agora, fazer o upload para o canal lá da gente no YouTube, Dentistas Brasileiros pelo Mundo. Vou colocar tudo importante que a Sara passar para mim na descrição do canal e a gente vai se falando, porque a gente está lá no grupo do Facebook, além de estar aqui no Insta e também lá no canal do YouTube, tá bom? Beijão, gente. Beijo, Sara. Tudo de bom para você. Mais Beijo. sucesso aí. Valeu.